Queria falar para vocês de um assunto que aconteceu. Onde é que está aqui? Polêmico. Aqui, ó, tá Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que seria a nossa Anvisa, postaram lá no gov.com.br que a Anvisa alerta sobre risco de miocardite e periocardite após vacinação. Foi publicado uma parte dela dia 9/7/2021 e foi atualizado agora com o complemento dia 7/12/2022. Vou mostrar para vocês, vou compartilhar isso aqui e a gente falar um pouquinho antes do que eu quero falar de fato, porque na verdade eu quero falar de tudo isso, mas eu quero contextualizar isso aqui, ó. Anvisa, compartilhei, ó, diretamente do site da Anvisa, do Gov lá, tá? Enfim, não é qualquer site, tá? Ministério Público ali, da Saúde, Ministério da Saúde. Então, aqui, ó, a Anvisa informa que os Estados Unidos relataram a ocorrência de casos de miocardite, que seria inflamação do músculo cardíaco, e pericardite, que é a inflamação do tecido, que envolve o coração. Após a vacinação contra a Covid, com imunizante de plataforma RNA, mensageiro. Enfim, há vacinas da Pfizer e da Moderna. Dessas duas, apenas a Pfizer está registrando pela Anvisa para o uso no Brasil, por meio do Programa Nacional de Imunização. Aí o que acontece? A gente já vinha falando sobre esse problema seríssimo, né? Que é ainda mais eu não digo nem as pessoas adultas, eu digo pelas crianças, né? Digo pelas crianças. E a gente já vinha falando, só que, inclusive, tem uma notinha aqui em cima, ó, a data de atualização da notícia não é atualização do conteúdo, trata-se de uma republicação da notícia após um período de defeso eleitoral. Pessoal, se a gente for olhar isso aqui é política, tá? Não foi falado nada desses problemas, questão política. A gente tem que entender que tem dinheiro envolvido nesse negócio. Nunca foi a tua saúde, sempre foi uma questão de dinheiro, política. Nós somos apenas uma pecinha no negócio. Eu não estou aqui para, como é que se diz, fazer trazer uma notícia para meter medo ou ir contra o sistema. Não é isso. É que o fato que a realidade é que tudo é envolvido dinheiro. Se não tiver dinheiro envolvido, eles não falam, se eles não ganharem nada, eles não falam nada. Nunca é pelo bem da tua saúde, né? Se fosse pelo bem da saúde, eles não deixariam vacinar em massa, como aconteceu. Inclusive, como eu venho falando, e eu estudei bem na minha cadeira de infectologista ali, na parte imunológica, sobre a questão de como é que funciona para fazer o estudo de novas vacinas e tudo mais. E, de fato, o professor usou o fato das vacinas na Covid, usando, como é que se chama? Momento ali de as vacinas que estão em teste. Então, não era para ser jamais obrigatório, em nenhum caso, não podia. Isso aí foi um crime no Brasil que aconteceu, mas ninguém vai falar nisso porque tem muito dinheiro envolvido. Enfim, a Anvisa ressalta também que a recomendação contida na vacinação contra a dentro da indicação descrita da bula, uma vez até o momento os benefícios superam os riscos. Aí ele vem com esse papinho aqui, ó. Esse papinho aqui, ó. Até o momento os benefícios superam os riscos. Esse papinho aqui de que os benefícios superam os riscos é que quando a gente estuda profundamente sobre vírus e analisa o caso que foi passado, a gente percebe que isso daqui não está 100%, não é assim que funciona. É, por exemplo, o vírus, ele é um vírus maléfico e ainda não foi, como é que se diz, dissecado ele.
porque ele está em mutação ainda. Existem mutações, ele vai correr mutações o resto da nossa vida. Mas ele é sim um vírus perigoso, mas o veneno que foram colocados no corpo das pessoas com a vacina é muito pior. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. Não é que os caras quiseram fazer isso porque eles queriam. De fato, eles pensam em que vai ser melhor. Só que era muito risco. Era muito risco. Para depois vir com esse papinho que os benefícios superam os riscos. Mentira. Isso daqui é papo da indústria farmacêutica, uma desculpa. E a gente, quando olha lá o PDF, que é exatamente a bula da vacina, que eu li a bula da vacina, e eu posso até vir aqui falar para vocês, tá lá todos as possíveis problemas que pode acontecer, e aconteceu. E aconteceu. E pelos problemas, inclusive está lá também que não era obrigatório, ninguém poderia usar como obrigação. Isso que eu fiquei mais pé da vida de tudo, porque não era para ser obrigatório. Era só isso. Se a pessoa quisesse usar, tudo bem. Mas obrigar as pessoas a usar uma coisa que pode dar risco, isso não pode ser, que nem a vacina da febre amarela. Tu pode usar se tu quiser, mas a chance de uma pessoa morrer existe. Então, não tomaria, só se fosse o último caso. Enfim, né? Cada caso é um caso. Mas assim, o que que eu quero falar sobre essa parte aqui agora, depois que eu abrir esse assunto e vocês podem olhar depois, eu vou mostrar para vocês agora uma, um link aqui, ó, que eu fiz aqui essa paradinha. Onde é que tá? Os óleos essenciais para aumentarem a imunidade. Você lembra que eu falei para vocês sobre a questão dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, papapá, aquela coisa toda? E que os glóbulos brancos é que são os nossos protetores, os macrófagos, eles que protegem, eles que são a nossa imunidade. Se a gente tiver com baixa contagem de glóbulos brancos, significa que a nossa imunidade está baixa, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Deixa eu compartilhar aqui a tela da Keynote. Aqui, ó. Os óleos essenciais, aí agora que eu quero fazer o link aqui, ó. Os óleos essenciais no aumento da imunidade. Acho que saiu. Vamos ver de novo. Compartilhei. Tá. Vocês estão vendo aí? Tá. Então, os óleos essenciais no aumento da imunidade. E olha só, o óleo de palma rosa aumenta a produção de anticorpos e que cravo da Índia e estragão pode aumentar a contagem de glóbulos brancos em imunoprimidos. O óleo essencial de cravo da Índia teve a capacidade, isso é um estudo, tá? Teve a capacidade de aumentar a contagem total de glóbulos brancos nos camundongos, reduzida sensivelmente pela ciclofosfamida. De todos os óleos estudados até então, no momento, aqueles eu acho que não está escrito aqui direito. Ricos em estragol, os óleos essenciais ricos em estragol, como o estragão, né, que existe uma óleo essencial de estragão, foram os mais potentes em aumentar a contagem de glóbulos brancos. Foi descoberto que o geraniol presente em 80% dos óleos essenciais de palma rosa foi mais potente que o eugenol, ou seja, eugenol que contém no cravo já é maravilhoso, mas o palma rosa foi melhor nesse caso para aumentar o número de glóbulos brancos. E o geraniol, que vem do gengibre, obtido pelo CO2, que é um tipo de destilação, estimula a produção de anticorpos contra infecções. Então aqui nós estávamos falando esses dias sobre glóbulos brancos, como aumentar de fato, saber quais são os componentes químicos que auxiliam o nosso corpo a ter um aumento de glóbulos brancos. Então, nós temos aqui 3 óleos maravilhosos para melhorar. O palma rosa, ele não é indicado assim para ingerir, ele é só aplicado na pele,
e ele já faz esse trabalho. O cravo da Índia pode ser ingerido tranquilamente, né? Claro, com uma dosagem super mais tranquila, bem diluído. E o estragol também, se não me engano, tem que ver sobre essa questão de ingestão do estragol. Se não me engano, ele não. Deixa eu ver onde é que eu estava vendo aqui um dos livros que tem o estragol. Deixa eu ver aqui, que eu já te falo se ele pode ser ingerido ou não. Mas, se não me engano, não precisa ser ingerido. Não vou achar agora aqui. Estragão aqui, ó. Deixa eu ver. Mulher, bebê, bababá. Fórmula, bababá. Ele não tá me dizendo. Ó, é só aplicar no abdômen mesmo, ou na parte do corpo, no peito, abdômen, ali em volta do umbigo também, que é um lugar onde absorve bastante. Deixa eu ver aqui, ó. É, não precisa ser tomado, tá? O estragão, tá? Não precisa ser tomado. E aí, o que que acontece? Porque eu falei aquela questão ali do Covid com essa questão aqui. Porque a gente não precisa ter medo de vírus, em alguns vírus, porque o nosso corpo, eu sei que existe muitos medos, pessoal, muito medo da gente não conseguir vencer um vírus. Só que o nosso corpo, desde 6.000 anos atrás, desde quando a gente é gente, a gente passou por 500 mil vírus. Claro que esses vírus, isso mostra mais uma vez que esse vírus que chegou não é um vírus comum, ele é um vírus muito potente, desenvolvido. Isso não existe uma coisa natural assim que vou ali na esquina e a própria natureza fazer uma coisa dessa. É muito violento esse vírus. Todos esses vírus violentos, ele foi feito com uma arma química. Eu não estou falando que eu sou a favor desse lei da, como é que é, da conspiração e tudo mais, mas é, é só a gente ser um pouco realista que eu acredito nisso, né? Ainda mais com tudo que a gente observa e estuda aí, enfim. Então o que a gente pensa? É, é um vírus forte que deixa sequelas, e se você não usa os olhos para tirar o efeito das sequelas, você vai ficar o resto da vida tendo problemas. Então, eu reconheço que é um vírus muito potente. Eu mesmo senti as sequelas desse vírus, não tendo os problemas que muita gente teve, mas energeticamente as minhas células ficaram deficientes. Isso porque eu fiz um teste de vibração, né? De energética, tá? Então eu percebi que o meu pulmão, meu cérebro, ele ficou debilitado energeticamente, tá? Acredite quem quiser, mas eu fiz os testes e vi e deu isso. Então eu trouxe esses olhos aqui para trazer para vocês essa ideia, tá? Esse assunto, ah, ideias até porque assim, ó, onde é que tem cravo da Índia? Tem no On Guard. On Guard é um óleo maravilhoso, por isso que eu falo que sabendo usar os blends, não precisa usar mais nada, né? O Palma Rosa, que é uma coisa nova, né? Que a gente não vem falando, é pouco falado, e agora eu achei muito interessante exatamente porque ele deu essa outra ponto de vista, né? Além de ser bom para muitas outras coisas que eu vou trazer aqui já agora para vocês, tá? O estragão também, que é um óleo, um óleo essencial que a gente não fala muito, mas que é maravilhoso para a questão imune, tá? O gengibre, todo mundo já sabe aqui a qualidade dele. E aí, o que que a gente vai falar aqui sobre o palma rosa, né? Vamos abordar alguns benefícios e alguns componentes, principais componentes para auxiliar o nosso corpo, né? Então, ele é bom o quê? Para sinusite, para quando você está com excesso de muco, cistite, infecção do trato urinário, problemas gastrointestinais, para cicatrizes, ferimentos, acnes, espinhas, furúnculos, infecções fúngica, fadiga no modo geral, dores musculares, músculos sobrecarregados, irritabilidade, inquietação,
picadas de inseto, combate ao transtorno respiratório e digestivo, e aí engloba muitas coisas, o alívio dos músculos e articulações doloridas, eleva o ânimo, desenvolve. Para desenvolver produtos cosméticos é muito bom, porque ele auxilia na qualidade dos produtos cosméticos, né? Tudo que fala na questão do cosméticos, o pessoal sempre, quem estuda, sabe que o palmo rosa é maravilhoso. Uma, porque ele restaura, ele ajuda a restaurar a célula, né? Então é muito, muito interessante usar ele. Facilita a digestão, diminui o estresse, para realizar procedimentos terapêuticos também ele é um ótimo auxiliar, ou seja, vai fazer um tratamento terapêutico, principalmente tópico, né, porque ele não é para ser ingerido, colocar um pouquinho de palma rosa já auxilia né, no processo. No modo de cuidar a pele, ele é maravilhoso, né? Tanto é que ele chega a ser aqui redundante, né? Desenvolvimento de produto cosmético, cuidar da pele e combater a segurança cutânea, também falando da pele, e eliminar a desidratação, ou seja, quando ele fala da pele, ele está ajudando a não ter desidratação pela pele, ele ajuda a hidratar a pele, tá? O que que nós temos ali também? O cravo. Alguns benefícios do cravo, né? Ele é bom para várias coisas, mas vício é usado para quem tem vício, usa o cravo para auxiliar nessa questão do vício. Ele é um antioxidante, coágulo sanguíneo, para cândida, catarata, para calos, desinfetante, febre, infecções fúngicas também, herpes simples, doenças de Hodgkin, que eu não sei o que que é, nunca ouvi, mas daqui a pouco eu vou ver. Equilíbrio hormonal, outra coisa importante quando as pessoas falam sobre a questão hormonal, o cravo ele é maravilhoso para equilibrar os hormônios, né? Para hipotiroidismo, depois eu melhoro aqui a rumo, para limpeza do fígado, lúpus, degeneração muscular, osteoporose, peste bubônica, artrite reumatoide, para cupins, né? Fazer uma loçãozinha para cupins. Inclusive, eu estava escrevendo aqui, eu me lembrei, sempre a gente tem um mezanino, alguma coisa de madeirinha que volta e meia tem um cupim. Eu vou fazer uma diluição no álcool ali e colocar para matar, para afastar os cupins ali. Disfunção da tireoide, né? Dor de dente, isso daí já todos os dentistas sabem, né? Que o cravo é maravilhoso para isso. Para tumor, que seria aquela lipoma, né? Infecções virais, verrugas e feridas. E depois aqui, o estragão. O estragão, que as propriedades dele, né? E os benefícios terminativo, estomaque, como estomáquico, anti-inflamatório intestinal, tônico do sistema digestivo, aperitivo, vermífugo, ó, outra coisa, né, que a gente sempre fala do melaleuca e zingeste e tudo mais, e para falar sobre vermes, né, ele também é interessante, mas aí tem que saber exatamente como fazer o uso dele para vermífugo. Antiespasmódico, anticonvulsivo, antifúngico, espasmos digestivo, cólicas de bebê, tiques nervoso, ataque de pânico, espasmo e dores ginecológicos, que seria todos os problemas ginecológicos, tá? Ginecológicos, quer dizer, ginecológicos, que aí vem cólicas e tudo mais, náuseas, cólicas renais e cólicas vesiculares, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre alguns óleos que a gente não está acostumado e correlacionou com a nossa parte imune, né? Que muitas vezes a gente acaba sempre usando as mesmas coisas, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso chatzinho. Já vou esclarecer essa parte aqui do chatzinho. Pessoal, tudo bem aí? Alguém tá aí? Eu tô me sentindo sozinho, não ouvi nenhum oi.
Hello, eu tô aqui. Daqui a pouco eu consigo entrar e abrir a câmera. Eu Ah, tô ouvindo maravilha. aqui. Beleza, coisa Gratidão. boa. Daniel, tu consegue voltar as telas só para eu dar um print aqui que eu perdi uma? Sim. Qual deles? Desde o Palma Rosa e o Estragão. Estragão. Instagram. Estragado. O estragão está estragado. É. Aí o Palma Rosa, o cravo, que o pessoal já sabe, e o estragão. Se não me engano, estragão significa pequeno dragão, se não me engano. Ah, se não me falha a memória. E olha só que interessante. Vou tirar aqui. Olha só que interessante. Eu tô aqui numa vibe agora, pessoal, de estudar um pouco sobre os óleos essenciais e as curas vibracionais, né? E aí, como eu falei agora de Palma Rosa, eu tô organizando aí uns conteúdos, melhor falando assim, né? Uns conteúdos, falando sobre assuntos diferentes, né? Tipo, a parte vibracional, ah, da aromaterapia, né? E olha só que interessante, Palma Rosa, ele é muito legal, ele trabalha na questão da vibração sobre afirmação, né? O elemento, e aí vem, né? O elemento da palma rosa é água, o signo que, que corresponde ou que tem uma vibração muito bacana com palma rosa é Câncer e Libra. Muito legal, assim, umas informações bem bacanas, né? Falando só na questão vibracional. Ahn, É e algum livro específico É, ou é um curso? eu comprei alguns livros e eu quero fazer um compilado assim de informações legais, porque tem muita coisa, tipo, tem muita enrolação, né? E eu acho legal trazer um resumo da coisa, né? Acho legal trazer um resumo da coisa. Ele fala que a parte espírita, a parte emocional, e o que mais me chamou a atenção é que como a gente fala de parte vibracional, a gente sai um pouquinho desse olhar, uma cura física e vai para a cura mais espiritual, né? Mais energética mesmo da coisa, né? E a cura, ela tem muito a ver com o nosso sentimento, né? Então, olha só que interessante, eu vou falar aqui para vocês no livro, né? Um dos livros que eu vi, ele fala assim, ó, para quem usa o Palma Rosa, né? É interessante fazer o uso do Palma Rosa, fazer aquela, coloca na mão, dá uma inalada profundamente e faz uma afirmação para você mesmo. E eu vou falar essa afirmação aqui para vocês. E a afirmação que ele fala é que é assim, é o seguinte: você fala para você mesmo: eu tenho a mente lúcida e respeito os meus ritmos naturais. A meditação não me exige esforço e eu a pratico regularmente. Sou grato por estar em paz. Sinto-me são e salvo. A divina proteção me envolve o tempo todo. Estou em sintonia e conexão com o momento presente. É uma afirmação de reflexão, entendeu? Poxa, eu achei muito bacana porque cada óleo nesse livro que eles colocam uma informaçãozinha, uma afirmação que a gente faz uma mantrinha naquele dia e isso muda a vibração da gente, porque a gente pensa um pouquinho, né, mais positivo. Eu achei tão legal isso, tão bacana. E tem Você outras pode coisas. compartilhar qual que é o livro? Posso? Aromaterapia cura vibracional. Aromaterapia cura vibracional. Eu achei bem interessante. É assim, ó, Valeu.
ele foge de todos o que a gente está falando aqui sobre exatamente cura e tal. É um outro jeito, né, de pensar. É um outro jeito, é uma questão mais vibracional mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Então, alguma dúvida aqui sobre o que eu falei? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses assuntos? Ah, Daniel, se depois você puder postar esse trecho que você leu, porque eu tentei anotar, mas é muita coisa, eu não dei Não, não, conta. isso aqui eu vou colocar no YouTube lá. Essa parte eu vou colocar no Ah, YouTube. sim. Vou colocar Ótimo. tudo no Gratidão. YouTube. Eu tô pensando exatamente, eu comecei agora a fazer, tipo, viu, que eu quero fazer, tipo, uma leve apresentaçãozinha, eu tô engatinhando ainda nesse universo de apresentação, mas a minha ideia é, de fato, começar a fazer pequenas apresentações de algum estudo que eu fiz, alguma coisa breve, e depois abrir espaço para tirar dúvidas, até porque isso ah, esforço para poder entregar alguma coisa diferente, né? E aí a gente poder debater sobre esses assuntos. Eu acho interessante. Então, Daniel, oi. Edna, tudo bem? Tu consegue falar um pouco melhor ou explicar um pouco melhor a questão que tu falou aí das sequelas da Covid, desses exames que você fez e identificou rapidamente, ou é uma coisa muito longa? Na verdade, eu fiz um exame de quântico, né? É uma máquina específica de bioquântico que faz uma análise de todas as células do teu corpo e aí ele mostra um gráfico aonde esse gráfico ele mostra exatamente os pontos aonde você está com deficiência, está desregulado quanticamente. Tá? Isso é uma questão que você não está doente, mas a energia daquela célula está desalinhada com o que seria o saudável. Então, por essa análise, ele consegue me informar que, olha, no teu pulmão, por exemplo, de 1 a 6, né? Lá eles têm um código lá de 1 a 6. 1 é maravilhoso, tá 100%. 6, ele tá muito crítico. Se ele tá no 6 e você ainda não tá tendo um problema físico, então ele já tá doente energeticamente e provavelmente daqui a alguns meses pode vir realmente deixar aquela energia física, né? Traz para o lado físico, porque tudo é energia, né? Não sei se vocês acreditam, eu acredito muito. Primeiro a gente muda energeticamente, depois o físico se mostra, né? Então, o que acontece? Eu já venho falando há um bom tempo como melhorar, como é que se diz? Driblar essa pós-Covid, que é a multi-inflamação nas linfas, né? Nas adrenais, aonde. Por quê? Porque as nossas adrenais, as nossas linfas, são onde produzido os nossos anticorpos. É lá onde tem os nossos anticorpos. Os nossos anticorpos são produzidos lá, o nosso sangue é produzido na medula óssea, e aí o que acontece? Quando a gente tem um vírus alojado nas nossas linfas, é um cavalo de Troia. Então, o que acontece? Você passou o Covid, você passou pelo Covid, você já não está mais mostrando sinais de Covid, você já está aparentemente bem, mas está com sequelas. Essa sequela é porque ele está instalado, e deixou fragilizado o teu sistema e ainda está instalado, como é que eles chamam? Disfarçado, e aí ele começa a atacar as linfas e as glândulas. O que é isso? Quando você precisa de algo, ele não vai corresponder. Quando você precisa de alguma resposta imune mais rápida, você vai dar deficiente. E esse é o problema do Covid, que acontece muitas ites depois do Covid, né? A pessoa passa. Quantas pessoas vocês conhecem que se vacinaram, que teve Covid, e principalmente, aí é que vem a questão, principalmente as pessoas que se vacinaram, porque foi um adiantamento da coisa. É, eu conheço várias pessoas que teve aquelas doenças que estavam incubadas e essas doenças, pum, saíram para fora. Por quê? Porque a vacina, de fato, ela faz isso. Normalmente, a maioria das vacinas faz isso, porque ela acaba baixando um pouco a imunidade, porque ela força o teu corpo. E se você não tiver sadio o suficiente, você... E sadio, não, beleza, não é
coisa, não é ser sadio. Sinal de beleza não é ser sadio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes a pessoa é bonita, é forte, é musculosa, é atleta, mas não significa que ela é sadia, tá? Isso é muito importante lembrar. Por que que eu falo isso? Porque muita gente, quando eu falo isso, elas falam assim: ah, mas o fulano era um atleta, ele se alimentava bem. Quem disse? Você fez um exame antes e um exame depois? Sabe como é que estava a vitamina D, magnésio, companhia limitada? Não, não sabe, então você não pode falar. Então tem que ser bem complexo essas informações. E o que que eu falo para as pessoas que ficam com sequelas? Fazerem um protocolo de anti-inflamatório usando copaíba, né? O DDR Prime, o que seria o protocolo aí de anti-inflamatório é usar os nossos anti-inflamatórios. Quais são? O copaíba, o turmeric, pimenta preta, são os três principais. Pode usar o alecrim? Pode, mas aí a pessoa, se usar o alecrim, tem que tomar cuidado as pessoas que não têm hipertensão, só por cuidado, assim, né? O resto pode usar. Mas são os três: copaíba, turmeric e pimenta preta, é aquele blendzinho, e vai tomando durante 6 meses, 3 vezes ao dia. Para quê? Para matar de vez esse vírus, né? Claro, se possível, usar outro blend, tipo um OnGuard, tipo DDR, para potencializar, melhor, melhor. Eu já tomo as cápsulas há 2 anos e meio, 3 anos, sei lá quanto tempo já. Então, assim, para mim, passa tudo muito rápido. Mas mesmo assim, e é isso que eu queria falar, mesmo eu tendo esses cuidados, eu, quando fui fazer o exame, lá o quântico, mostrou a energia celular com deficiência. Então, eu fico pensando, e as pessoas que não têm o nosso conhecimento e que não fazem o que a gente faz? Como que será que está a saúde real? Como será que está? Porque as pessoas não estão bem. Eu vejo muitas pessoas reclamando de tudo e parece que assim, e as pessoas ficam assim: ah, eu me esforço, eu como bem, mas eu não consigo estar bem. Eu falto ar, falta não sei o quê, sabe? Tem algumas. Para vocês terem uma noção de como é mágico esse negócio quântico, de visualizar a energia, eu estudo, e quando eu estudo aqui os PDF e tudo mais, normalmente eu vou falando, né? Que nem eu estava falando para vocês aqui, né? Vou para mim ouvir. E o que que acontecia? Eu estava falando um texto para me ouvir e faltava o ar. E eu pensei, cara, mas que loucura, será que eu não estou puxando ar direito? Eu não estava sentindo fragilizado no pulmão, assim, não estava sentindo nada demais. Simplesmente, assim como eu estou falando com você, simplesmente faltava o ar. Aí eu tinha que dar aquela respirada de novo. E aí foi que eu tenho uma amiga que ela tem uma clínica de saúde aqui, de terapias integrativas, e eu fui lá, eu faço um trabalho para ela, e aí eu pedi, olha, por favor, eu preciso fazer um exame quântico. E ela fez. E deu tudo certo. E o engraçado é que esse exame quântico, quando ela fez, olha que eu tô usando. O óleo, ele não é mágico, ele faz uma parte, tá, pessoal? A gente não pode achar que o óleo ele vai fazer mágica no resto da tua vida, não. Ele ajuda, ele faz muita coisa, mas a gente tem que ver que cada situação exige um remédio diferente, né? Eu falo remédio no sentido de algo diferente para melhorar. E aí, a mulher olhou, assim, essa minha amiga olhou o exame e falou assim: Dani, olha só, tu precisa melhorar o teu pulmão aqui, ele tá assim, assim, assado. E aí que ela me explicou sobre a questão do Covid também, porque muitas pessoas que tiveram teve o mesmo sintoma energeticamente no pulmão. E aí é que eu me atentei, liguei os pontos, né? A gente liga os pontos. E o cérebro também, tá? Mas aí o cérebro também é outras coisas que vai. Enfim. Aí esse aparelho, ele faz a leitura e depois ele envia, depois que tudo certinho, você programa ele para enviar os hertz para o teu corpo para melhorar a frequência do teu corpo naqueles pontos específicos. Eu sei que eu fiz 5 rodadas de melhora. Normalmente se faz 8, 10. Eu fiz 5 rodadas porque a gente já estava com tempo curto. Resumindo o processo todo, nessas 5 rodadas, eu estava ali com
eu falei para vocês que era do 1 ao 6. Do 1 é muito bom, do 6 é muito ruim. Então, eu estava com alguns pontos do pulmão com 5, a maioria 5, e uns pontinhos 6. E na cabeça também, no cérebro, nas artérias do cérebro. E aí, quando ela fez essas 5 rodadas, a grande maioria do meu pulmão ficou com 2. Então, melhorou muito energeticamente o meu pulmão e as artérias do meu cérebro. E é incrível. Tudo bem, passou aquilo lá, eu vim para casa, continuei a minha vida normal. Quando eu fui estudar novamente, né? Quando eu fiz o negócio, eu percebi que quando eu comecei a ler, eu não estava mais sentindo aquela falta de ar que antes eu estava sentindo. E aí eu pensei, caraca, meu, como pode, né? A gente, mesmo que não acredite, olha, eu tô falando aqui com vocês, eu não paro, vocês não percebem, né? Sabe quando a pessoa perde o fôlego? Eu não estou mais perdendo o fôlego, porque a qualidade energética. E ela falou que depois eu comentei isso pelo telefone, e ela falou que isso é super normal acontecer, né? A gente não sente uma melhora, tipo, eu tô com dor e não tô com dor. Não, é uma coisa gradativa, é uma questão energética, né? Eu posso fazer um dia chamar ela aqui para nossa reunião para falar sobre o bioquântico, né? É muito, muito legal. Seria ótimo, É. Daniel. E qual que é a terapeuta que tem esse tipo de máquina? Ou como que é essa máquina? É só presencial? Pode ser online? Essa Como é que é só funciona? presencial. Essa daí é só presencial, porque precisa da pessoa para a máquina fazer a leitura no corpo celular mesmo. Entendi. E o profissional é o quê? Um terapeuta holístico que procura? Sim, pode ser um terapeuta holístico, né? Tem que ter o conhecimento sobre aquilo, né? Da anatomia, tem que ter um conhecimento, no modo geral, da medicina, né? A menina que faz, ela é biomédica, tá? Ela é biomédica e tem também formada em medicina tradicional chinesa e mais um monte de outras coisas. Nunca é só uma coisa, né? Mas assim, ela é muito muito estudada para falar sobre o assunto. E quando você compra esse aparelho, você tem que estudar muito o aparelho, porque ele tem muitas informações, muita coisa, né? Mas eu posso trazer ela sim, e vai ser maravilhoso vocês conhecerem um pouquinho sobre essas terapias diferentes, né? Muito bom, seria legal. Tá? Até porque Vocês, terapias quânticas são muito interessantes, né? é, claro que os óleos essenciais têm as vibrações. Inclusive, eu estou procurando o livro que contém as vibrações de todos os óleos, e por isso que eu comecei a falar sobre cura vibracional. Porém, entretanto, ainda eu não encontrei o livro. E se alguém aqui souber que livro existe os hertz de cada óleo essencial, me fala que eu vou comprar esse livro. Eu quero muito encontrar esse livro, porque é uma curiosidade minha, tipo assim, eu vou encontrar, só não sei onde. Eu sei que o Tânio da tecnologia, né, que a doutora Ana sempre fala, ele desenvolveu a máquina que faz a leitura dos hertz das coisas. Porém, entretanto, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina para fazer isso aí. Mas eu acho que o livro existe, só não sei aonde, não sei nem se é em português isso. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando. Eu sei, até inclusive esses dias tinha uma pessoa que queria saber do limão, né? Do lemon. Ah, e a gente pesquisou e não encontrou. É. Tem do rosas, do peppermint, Mas é uma listinha pequenininha que tem disponível na Lavro. muito pequena, É, muito pequena, é, é. muito pequena. E a gente pesquisou, mas não encontra. Daqui Não um pouco vai encontra essas aparecer. informações. Talvez algum livro francês, né? Pois é, alguma coisa Ah, tive assim. uma ideia. Lembrei Procurar agora, tem francês. uma pessoa que eu posso perguntar. Vou anotar aqui. Daniel, Oi, oi, sou eu, Audilene, boa noite. boa Eu noite, entrei Odilene. atrasada. Aham. Daniel, eu estava ouvindo aí você falar sobre essa falta de ar. É, há umas 3 semanas atrás eu estava com picos de pressão alta e eu percebi que eu estava sentindo essa falta de ar, entendeu? E eu estava assimilando
a pressão, entendeu? Que estava sendo elevada. Mas você falou sobre isso aí, me chamou a atenção também. A falta de ar, você, assim, olha só, o universo depois da Covid tem asma e bronquite, né? Uhum, Então a gente tem que às vezes ver se não está com algum tipo de asma adquirida por alguma situação, por algum momento, né? Ou alguma coisa relacionada a isso, né? Tem que ver. Por isso que é importante fazer um exame para ver como é que está o pulmão, né? Para quem eu aconselharia todas as pessoas fazerem um exame, o que vocês tiverem na mão, para um raio-x, alguma coisa, para ver como é que está o pulmão. Ir no pneumologista e fazer, olha, não, fazer um check-up aí só para ver como é que tá, porque eu senti que eu estava meio com falta de ar, eu queria saber se tem alguma coisa que vocês conseguem fazer um exame para me mostrar aí. Porque, ainda mais se você tem um- paga algum plano de saúde, porque a gente tem que usar esses planinhos, né? Paga caro, é verdade. e aí acaba agilizando aí, se tornando mais em conta, porque, afinal de contas, pulmão e coração estão ali logo, um trabalha junto com o outro, né? Uhum, Então a gente tem que estar alinhado isso daí. Daniel, verdade. sou eu, Edna. Oi, Ed. Tem uma pessoa que eu sigo, uma terapeuta, aromaterapeuta. O problema é que eu acho que ela não é do Terra, tá? E que ela dá esse tipo de curso de vibracional dos óleos essenciais, né? Eu até tenho um material dela, eu vou procurar aqui, PDF, essas coisas, sabe essas maratonas que é gratuita? Ela Ei, fez, eu participei e, e daí eu vou procurar onde que eu guardei o PDF e passo lá no grupo, nos dois grupos, para a gente dar uma olhada e ver se tem algum material interessante. Agora, só uma colocação aqui, né? Você sabe que eu sou terapeuta germânica, né? sim, Qualquer coisa ligada ao pulmão é medo de morte. Então, tem que pensar ali desde o nascimento, né, na tua gestação e na gestação de quem está com algum problema ligado à bronquite, sinusite, todas as ites aí sim, respiratórias, elas têm a ver com o medo da morte. Às vezes a mãe, né, nossa mãe ali teve algum tipo de medo, medo de perder o bebê, medo de ter o neném, né, alguma coisa surgiu e a gente traz isso, né? sim. Então, uma coisa que a gente ficou de fazer e acabou que eu não consegui, porque eu acabei tendo Covid e também, sei lá, uma gripe esquisita, a gente nem sabe se foi Covid, se foi gripe, da gente marcar para eu falar um pouquinho sobre germânica, que eu acho que é bem legal. Eu uso com aromaterapia, então é bem interessante a gente Mas é pensar aí claro. uma data para falar. Hã? Mas é claro, seria ótimo. Eu quero saber É, também um pouquinho sobre essa medicina germânica, né? medicina germânica. Vamos pensar aí para janeiro, depois que voltar todo mundo aí de férias, depois do dia 12, dia 15, a gente tenta marcar. Já vai organizando tua apresentação, então, Tá bom. Valeu. tá? Obrigada. Tá. Maravilha, maravilha. Obrigado pela colaboração. Tá. E aí o pessoal aqui está me perguntando, deixa eu ver, sobre qual é o nome do Instagram. Estragão. O Estragão é Estragão mesmo. Esse é o nome, Estragão. E ele não tem na Doterra, né? E na verdade, ele contém em alguns blends. Ele contém. Ele não tem só o óleo por enquanto, mas ele contém nos blends. Tem alguns blends que contêm estragão. Ah, aqui, ó, até colocaram aqui, ó. Doenças de Hodgkin, acho que é assim que fala. É câncer do sistema linfático. Nossa, tá. Acho que era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum causo? Nós Eu falando temos com o microfone fechado, desculpa. Se você puder falar sobre o Intergreen, interação medicamentosa, seria bom, por gentileza. o Intergreen Isso. E a e interação medicamentosa, em casos de diabetes,
hipertensão, pessoas que têm muitas dores e tomam medicamentos, muitos medicamentos. Quais são as interações medicamentosas, quais os cuidados, dosagens, etc. e tal. Sobre interação medicamentosa é muito extenso, caso tenha, porque o que acontece? Olha só, tem alguns estudos que falam sobre interação medicamentosa. E existe alguns estudos que... O problema é que quais são os tipos... Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, tá? Agora eu vou ser bem... Posso estar falando a maior besteira do mundo, mas olha só que complexo o negócio. O Dave Stoyer, falando sobre Interação. interação medicamentosa, o que eu ouvi da boca dele é o seguinte: os óleos essenciais não causam, inclusive, todo o óleo essencial auxilia no sistema. Foi o que eu ouvi da boca dele. Aí, volta e meia, você pesquisa na internet sobre alguma interação, e aí sempre tem um ou outro falando algum detalhe. Por exemplo, que o próprio peppermint, olha só que loucura. Se algumas pessoas não podem tomar, porque se tiver com deficiência no P6G, P6GP, deixa eu ver se essa é uma... pode causar uma asfixia. É uma coisa, é tipo assim, é achar um ovo em Marte, mas eles colocam umas coisas assim, entendeu? São coisas muito difícil, e para dar esse efeito, a pessoa tem que estar, sei lá, numa situação absurda. Pode acontecer? Pode. É que nem eu falar para ti, olha, qual é a chance de cair um raio na tua cabeça num dia de sol? Pois é, mas aí, como a gente está falando da área da saúde, nós temos que falar todos os problemas. Aí, um dos problemas que eu trouxe, e eu trouxe erroneamente, eu errei, eu tive uma infelicidade, porque eu me confundi, foi sobre o toranja, mas só que, na verdade, que o toranja não podia ser utilizado. Isso foi erroneamente, uma vez eu falei, e muitas pessoas falam sobre isso também, porque lá no site UOL tem uma reportagem, no site UOL, uma reportagem falando que o óleo de toranja, ele é, que a toranja, né, ela tem interação com os medicamentos, só que, porém, entretanto, não é o óleo, é o suco. O suco, no nosso estômago, cria uma enzima, e essa enzima causa o problema. O suco, não o óleo. Aí, vai pesquisar sobre outros sucos, vários sucos dá problema à interação medicamentosa. Inclusive o tomate, né? Vários, tem, tipo assim, quase todos, pepino, qualquer coisa, ele pode dar problema com interação medicamentosa, mas o óleo essencial em si, não encontrei nenhum trabalho científico falando sobre interação medicamentosa. O que existe são trabalhos iniciados que tentam descobrir algo, mas ele mal começa e não termina. Ele não tem conclusão, fica só uma suspeita. Tipo, é que nem eu abri uma pergunta, mas ninguém responder. E aí entra como trabalho científico na visão da população, entendeu? É como se imagina eu falar uma loucura assim, tipo, peppermint pode causar a morte. Imagina se eu falo isso. Até explicar, não, pode causar morte. Se tomar, sei lá quantos litros de peppermint, vai te matar. Tem que ser para ter uma intoxicação pelo óleo essencial, tem que ser tomar 250 vezes a mais a dose. Pois é. Se você tomar uma gotinha, a pessoa teria que tomar 25 de gotas, umas 5, 6 vezes por dia. Ao invés de tomar uma gotinha, 2, 3 vezes por dia, né? Então tomar é assim, óleo essencial, uma quantidade absurda para ter, né? Tomar óleo essencial é mais seguro do que andar de elevador. Sabe qual é a coisa mais perigosa que existe? Internação. Quero falar com a Marta. Oi.
Uma questão aí, eu já fiz também com o Dr. Demian, medicina aromática, né, aquela mentoria dele. E ele fala que para a gente assim, ter uma segurança é de 2 até 12 horas, dependendo do medicamento. Então, aí é um depoimento de médico, mas mais por questões de segurança, porque é exatamente isso que o Daniel Musk falou. Não existe nenhum tipo de pesquisa científica que relate, que comprove esse tipo de interação. Então, o que ele fala é para a gente ter realmente só uma espécie de segurança, de 2 até 12 horas. Então, por exemplo, deixar o remédio entrar no sistema, né? Tá tomando algum remédio psiquiátrico, né? Tem que esperar um pouco. Então, você vai usar a lavanda para poder desmamar, então toma seu remédio, 6, 8 horas depois você faz a inalação e o protocolo da lavanda. E assim vai, né? Você vai tentando ali uma questão de segurança, mas não por só precaução. Só por precaução. Isso. Gratidão. Tá. Então, assim, tu estava falando ali sobre Intergreen, né? Wintergreen. Isso. Deixa eu ver aqui. Até a pergunta é de uma colega nossa, como ela não pôde estar aqui, daí eu já estou fazendo a pergunta que depois ela vai assistir, né? Mas é muito bom. Eu também queria saber, e é muito bom para todos, né? O Wintergreen, propriedades terapêuticas do Wintergreen. É maravilhoso. Antiespasmódico, anti-inflamatório, poderoso anti-inflamatório e espasmódico, analgésico, poderoso também. Rubefaciente. Essa daí é nova para mim. Rubefaciente. E anticoagulante. E ele é maravilhoso para dor, principalmente aquela dor no ombro. Principais indicações terapêuticas: artrose, reumatismo, tendinites, câimbras musculares, poliartrite, reumatoide, fibromialgia, esclerose múltipla, hipertensão arterial, cefaleia, enxaqueca, esse aqui eu não sei o que é isso. Cononarite e vascularidade. Cononarite eu não sei o que é. Ele fala que, nesse caso, é proibido prescrever via oral a gestantes e crianças pequenas de qualquer paciente que faça tratamento de anticoagulante. Interessante. E sabe que eu descobri que ele é bom? Ele é clareador de dente, porque ele é usado na maioria dos cremes dentais aí. Olha, que legal! o Wintergreen. Então, ele pode ser tomado? Ele pode ser ingerido? Sim, pode. Ai, que bom. Show. Na verdade, na doTERRA, a gente coloca que não, né? Mas eu vi que ele é usado em creme dental. Se é usado, você acaba engolindo de alguma forma, né? Deixa eu ver. Mas bem, em pouquíssimas doses, né? Eu já estou usando ele. Então, mas em outros cursos que eu fiz, fala que não é para tomar. Não é para ingerir. A maioria. Não é para ingerir. Não é para ingerir, a maioria. Não é para ingerir. Não é para ingerir. Mas eu vou falar para ele, é que nem o estragão ali, que nem os outros, são óleos que realmente não precisa ser ingerido. Ele é forte na questão ali da hepatologia, né? Do fígado ali. Ele acaba sendo... É como baleeira, gente. A doTERRA lançou como para não ingestão, e ele é maravilhoso. Em outras marcas já usam como ingestão, entendeu? Tem um chá. É vendido o chá para tomar? Exatamente. Deixa eu ver. Daniel, você falou pericoronarite? Não, é só cononarite. Cononarite. Cononarite, tá. Olha só. Aqui sobre
Mas quando pesquisa aí, ele aparece como pericoronarite. Diz aqui que pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer elemento dental, já que está relacionada com a erupção de dentes, tecidos ou permanentes. Mais comum, a erupção associada à erupção de terceiros molares mandibulares. Vai se referir a dente, Ah, entendi. parte dental. Aqui no livro também ele não dá indicação de ingerir ele. Isso que é um livro, eu gosto muito desse livro aqui, porque ele é bem, bem interessante. Tem aqui uma parte que ele fala, normalmente quando ele é para ingerir, ele fala, pode ingerir. E aqui ele tipo assim, não é proibido ingerir, mas mais, mais de 10% para pacientes neurologicamente afetados, para alguma coisa muito, tipo assim, muito específica. E ele também é ótimo para aquele manguito rotador do ombro. Aqui a Isso, bursite, isso. essa bursite, meu Deus do céu, que coisa. Eu Eu tive 2 vezes. eu tratei meu marido com ele, a gente já tinha experimentado de tudo. E só o Wintergreen eu tinha em casa, nunca tinha usado, eu fui pesquisar sobre ele e achei. Ele é muito, 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 Muito muito bom. E chato, ele é né? baratinho, né? Ele é um É. óleo barato. O Intergreen que eu sei é que ele realmente ele é para dor, ele é porrada, assim, né? Ele é maravilhoso. Inclusive, acho que até aquela questão de salompas, né? Tipo, eles usam isso, né? Eu já usei no protocolo para minha filha quando ela machucou a coluna. É muito bom. Fiz a Sinfonia das Células, mas eu usava ele e aí questão de câimbras também ele é excelente, né? Quando tá com muita dor, ele é incrível. Aqui alguém está perguntando sobre copaíba. Aumenta o fluxo menstrual? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Não, 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 não. Essa informação acho que não bate. Alguém sabe me dizer sobre isso? Não, São perguntas, às vezes, tipo assim, eu não, pelo que eu sei, não, isso não acontece. Vocês que são mulheres, teve o. Eu já não tenho mais nada, né? Não tenho Aham. útero, nem ovário, nem nada de nada. Então, eu não posso dizer, mas a minha filha usa bastante copaíba e não tem alteração, não. Né? Nunca Eu acho teve. que ele, inclusive, ele até Eu acho que ele regula sono. regula. Ele Eu acho regula, que ele inclusive, regula. né? Ele regula os hormônios, ele ajuda toda essa parte também, né? Aqui, ó, cononarite, inflamação na artéria coronária. Olhos para Parkinson. Primeira coisa para Parkinson e para o Alzheimer. Óleo de coco. Óleo de coco mesmo, extra virgem. Não estou nem falando do fracionado. Pode ser óleo de coco mesmo. O óleo de coco é maravilhoso. E tem pessoas que falam que óleo de coco ele é saturado e, enfim. Só que é o seguinte, pessoal, o óleo de coco é uma bênção. Tem gente que criminaliza o óleo de coco, que coloca o óleo de coco na cruz. Só que assim, é pessoa que não estuda nada, né? O óleo de coco é vida, tá? Porque, inclusive, eu tava vendo um vídeo com outro médico que ele é adepto do óleo de coco e eu não sabia. Quando a gente ingere no nosso estômago, ele libera uma, uma um hormônio, uma composição química, que eu esqueci o nome, que vai para o nosso cérebro, lá nos neurônios, e ele ativa, essa composição química, que eu não me lembro o nome agora para falar para vocês, mas ele ativa a mitocôndria do neurônio, ou seja, ele é energia do neurônio. Em vez do carboidrato e o açúcar fazer isso, o óleo de coco faz, e o óleo de coco faz isso muito, muito, infinitamente melhor. Então, por isso que existe, alguém já ouviu falar aqui de uma mulher que até fez um livro, falou que ela conseguiu estabilizar o marido dela só usando óleo de coco com Alzheimer.
E Alzheimer e Parkinson é cérebro, né? Então, o que seria interessante? Até ele fala, para quem tem pessoas com problemas de Parkinson e Alzheimer, uma colherinha de manhã e uma colherinha de noite de óleo de coco. Pode ser o óleo mesmo extra virgem, se for o extra virgem ou de coco fracionado, mas óleo de coco. Simples, só isso aí. Pode Uma colocar, colher, claro, né? Outros óleos, né? Aí vamos falar de outros óleos, Copaíba, DDR Prime, né? Aí ajuda também quem tem problema, tudo voltado a essa questão do cérebro, Zengest, Zendocrine, né? É muito importante isso daí. Daniel, e não esquecer alimentação, né? Que é Sim, totalmente inflamatório. Então, açúcar, carboidrato, tudo isso leite animal. leite é animal. quase que a diabetes 3, né? Então, Olha, e pelos estudos, não sei se eu falei na última vez, mas pelos estudos, o magnésio, tem até eu vi não sei qual livro agora que eu li, fala assim, polêmica, o magnésio ele trava o câncer. Era uma deadline, uma headline, assim, né? Bem grande, um título bem grande. E o que acontece? O cara depois falando, olha, eu não posso falar que ele para o câncer, mas que ele diminui drasticamente as pessoas que podem ter câncer, porque aí foi baseado essa pesquisa foi baseada na Itália, né, que a metade das pessoas da zona, a parte sul e a parte norte, a parte sul da Itália tem magnésio e a parte norte não tem magnésio igual. E aí a parte sul da Itália não chega a 2% da população com câncer. E a parte norte da Itália chega a 8% de pessoas com câncer, o magnésio está coligado nisso daí. Então, o que eu estou te falando? Magnésio é energia. Pensou em magnésio, pensou em energia. Então, para quem tem Parkinson, Alzheimer, usa também importante a dose de magnésio. É fundamental. Tô fazendo uma observaçãozinha, o óleo de coco, todos os homens deveriam de tomar todos os dias, porque ele ajuda no suporte para evitar o câncer de próstata. Eu tô bem tranquilo, então, porque Você tá olha, tranquilo. E o Daniel, está salvo. A colher que você toma é aquela colher de chá, uma colher de sopa? é que assim, o que acontece, Marta, como a minha vida, eu não preciso tomar o óleo, porque eu já tomo direto. Tudo que eu faço já está incluso ele. Tu entende? Eu não preciso repor mais ele. Eu já tomo, a comida já é feita com óleo de coco. Eu já coloco óleo de coco na minha cápsula. É tanto que eu não necessário. Quando eu faço meu ovinho de manhã cedo cozido, já tem ali o olhinho de coco com azeite de extra virgem. Eu também uso. Aí não tem necessidade, né? Aí, tipo, não precisa repor. Eu já faço algo e eu gosto de colocar no ovo, porque eu misturo ali com a gema. É glúten, filha. É porque ele come demais quando ele dormir. Né? Então aí fica mais fácil ali da gente consumir ele sem sentir, né? Bem tranquilo. Qual magnésio é o melhor, Daniel? Aí, e Dalis, a gente fez uma reunião semana passada falando só sobre magnésio. Alguém aqui, porque lá a gente fala sobre muitas coisas, né? Principalmente para as pessoas que querem entender um pouco mais, ficou bem legal. Mas tem vários tipos, porque é um assunto bem comprido. Mas qual o magnésio é o melhor? Na verdade, existe cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, que são os PA, os prontos para uso. Os outros magnésio, eles são adicionais com outras propriedades químicas, que seria, por exemplo, o dimalato. Ele é o magnésio mais o malato, o ácido málico. Então, o que acontece? O magnésio em si é o cloreto ou o sulfato de magnésio, tá? E para ser utilizado, tem várias maneiras. Tem maneira de tomar líquido, diluído na água, ou em cápsula.
Indiferentemente, se for tomar cápsula, o ideal é tomar 1 grama por dia, e se for líquido, 3 shotinhos de 50 ml de magnésio. Mas aí tem toda uma contagem que você vai precisar assistir o vídeo. É bem legal. A gente fala, eu vou até colocar aqui para vocês, para ti, olhar lá no Você meu... já colocou lá no YouTube, já, né? Já coloquei no YouTube. Eu não sei se alguém aqui já não está no YouTube, mas eu vou adicionar aqui, ó, para o pessoal, porque aí fica mais fácil, né? 38 pessoas já assistiram. Deixa eu ver aqui. Daniel, depois eu quero fazer uma pergunta. Aham, eu vou colocar. Ó, coloquei aqui, ó, o link aqui no chatzinho do YouTube. Já segue lá, não sei se já segue. E você a Idalice estava com Covid, né, Idalice? Como é que você está hoje? Muito sequelada? Ou tá fazendo tua reposição aí de muito fraca? Muito fraca. Vê o que tu tá tomando aí e vamos melhorar. Pega sol. Agora aproveitar, ficar 15 minutinhos no sol. Pode ser assim, ó, o melhor que seja no meio-dia, sem protetor, sem nada. Agora que tá calor, 10, 15 minutinhos do que tu conseguir ficar no sol. Não precisa passar de 15 minutos. O sol, ele protege, ele dá um up. Tá? Sol é luz. Nosso sangue precisa de luz. Quem é que gostaria de fazer me chamou aqui e falou que queria falar? Sou eu, Audilene, Daniel. Oi, Odilene, pode falar. É porque eu tenho a minha cunhada, ela não pode tomar nenhum suplemento que ela fica muito empachada. Não pode tomar magnésio, ômega 3. O que é que você sugere para ela fazer essa limpeza aí nesse intestino? Eu não entendi. O que acontece com ela quando ela toma? Fica o quê? Ela fica muito empachada. Se tomar magnésio, Fica ômega empachada. 3, qualquer suplemento que ela toma, ela fica empachada. O que é empachada? O estômago Não faz digestão. não Sabe, faz você digestão, come e fica pesado assim, você indigesta. sente que fica parado, parece que a comida ficou parada ali. Mas se ela toma magnésio e ela fica assim... Mas é incrível isso. Porque o magnésio, na verdade, ele é para ajudar a fazer a digestão. E água? Ela toma água? Toma muita água ela toma. Acha que os endocrines, Zengest pode ajudar? O Zengest pode, os endócrinos também, pode ser. Mas eu acho, honestamente, é meio que, para mim, ouvindo isso, parece meio contraditório uma pessoa que toma um magnésio e fica pesada no estômago. A não ser que Provavelmente ela tem desbiose, Daniel. Pois é, pode ser. Exato, é alguma coisa assim que eu não faço ideia do que possa... deve ter algum problema sério aí, né? De repente fazer uma limpeza geral aí, né? Sim. Eu acho que é uma indicação boa aí para começar do zero. Os endocrinos em Zengest. Os endócrinos em Zengest. Mas aí faz o seguinte, ó, para ela que ela já tem esses problemas, começa com vê como é que ela vai se sentir. Uhum. Né? Os endócrinos ali primeiro, e ver como é que ela vai se sentir. Se ela não funcionou de nada, para ela não resolveu. Para e começa com o Zengest, sei lá, ou vice-versa. Mas faz um de cada vez, porque senão... E outra, começa com uma gotinha, porque já que é uma pessoa que já tem problema, né? Eu ia dar em cápsula. Isso, dá em uma cápsula. Cápsula à noite. Começa com uma gotinha e vê como é que vai indo. Hoje uma gotinha. Vê como é que é. O vídeo Daniel, todo, Daniel, ou tem que fazer uma pausa? Sim. Pode. Os endocrine, durante assim uns 15 dias, mais o soft gel para fazer uma limpeza hepática, eu acho que seria legal.
e depois faria com On Guard soft gel, porque tem pimenta preta, tomilho, tem outras coisas, tem orégano, né? Então seria bem interessante. E a terceira etapa, se ela for melhorando, fazer os probióticos, né? E até a suplementação aí. O legal é o que tem, a gente tem que tomar, assim, lembrar que como ela tem esses problemas, para a gente não se confundir no processo, faz uma coisa de cada vez, né? Faz uma coisa, Sim. porque senão... Sim, uma coisa de cada vez. Primeiro os endocrine, Isso. aí faz uns 15 dias, depois dá início ao On Guard, aí por de 7 a 10 dias, e depois pensar em probióticos, talvez um gengibre para fazer uma cicatrização, se for uma desbiose, entendeu? Ok, muitíssimo Tá. obrigada. De nada. Aqui, ó, alguém falou sobre microcefalia. Tem algum óleo também? Aí, Copaíba, Frankincense, DDR Prime. Se alguém souber alguma coisa sobre microcefalia, se tem algum óleo para auxiliar, mas eu acho que seria isso aí mesmo, né? Copaíba, Frankincense, DDR Prime. E o que eu ia falar, pessoal? Hoje é dia... Hoje é dia 12 12. do Nós... 12. 12/12, olha só. Nós temos quarta-feira. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos a aula da doutora Rafa, né? Todo mundo aqui sabendo disso? Sim, ansiosa Sim. por esse dia. Quem não está no grupo ainda entrar, né? Se você tiver o link, Já enchemos um grupo, agora vamos encher o está outro. no 2 já. Ela está aqui no Rio, quase que a gente tomou um café hoje. Esse Pena, bebê se pena que não. mexendo, sobe, vem até a superfície da pele. O Daniel, Oi. minha cunhada está aqui perguntando se ela já fez 2 ultrassons e não deu nada, mas ela sente assim como se tivesse um bebê dentro da barriga dela, como se fosse assim mexendo. O estômago, é alguma coisa no estômago, né, que não tá legal, né? Quantos anos ela Sim, tem? tem 49. Como é que foi a vida dela? Como é que é a vida dela em questão alimentar? Não é muito boa não, viu? Come muito glúten, muita lactose. O que eu falo para ela, Marta? Não tem como... Aí, O que acontece? Olha só, vamos seguir Para o negócio. tudo, Para tudo. para tudo, a primeira coisa que vai fazer é tratar o intestino. Vai tomar o laxante 2 ou 3 dias. Se tomar 3 dias, no segundo dia, entra com probiótico, com 25 bilhões de bactérias ou 50 bilhões de bactérias, durante 30 dias. Só, durante 30 dias. E Aí, não come porcaria mais, pelo menos por esse mês. nada de açúcar, nada de glúten, nada de leite de origem animal e nada de tomar suco de caixinha e leite vegetal de caixinha é porcaria. É pior que refrigerante, O único suco que tu vai tomar é suco de limão. né? O único E suco é suco de limão. Não toma suco de uva. Suco de uva é muito açúcar. Pelo menos por esse momento. Pelo menos por esse momento, né? É o mês sabático. vai tomar, Agora, se você for fazer isso agora, antes do Natal, aí é pedir complicou. para não fazer, né? é verdade. O que dá para fazer? O que dá para fazer agora antes, né? De repente dá até para fazer pós ano novo, assim, começar janeiro zerado, de repente. Mas agora o que daria para fazer é comer bastante salada e comidas leves, Fibra fibras, isso, e ômega 3. e ômega 3, Ômega certo? 3. Reduz o açúcar, né, na medida do possível até chegar às festas, reduz o açúcar
O leite de vaca é altamente inflamatório. Come fibra, bastante água e o ômega 3. E quando virar o ano, daí faz o protocolo, né? É, começar o E ano evita o liberando. glúten. Olha, a minha filha, ela não pode o glúten. Não pode. O leite, ela já tinha eliminado o leite de origem animal, mas quer ver, ficar a barriga doer, se sentir mal e Pode etc ser. e tal, é o glúten. O E o que glúten é acontece? terrível. É verdade. O E o que glúten é acontece, terrível. né, Marta? A pessoa, às vezes, tem ali, viveu os 40 e poucos anos, tecnicamente legal, e aí, do nada, já não começa a não ficar legal. Por quê? Por que que, do nada, desenvolve essa intolerância, né? Intolerância. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, quando é jovem, ele usa um mecanismo chamado esqueci agora, a meostase. Mitocôndria? A Aham. meostase. E essa meostase, o que que ele faz? Ele utiliza todo o recurso do corpo para deixar equilibrado. Só que algumas pessoas, quando vão ficando mais velhas, o corpo vai perdendo esse poder. E aí é que aparece as intolerâncias. Tem algumas pessoas que, inclusive, desde nova, não conseguem fazer essa homeostase. E aí que vem as crianças, bebês que já nascem com intolerância a vários componentes, né? E algumas pessoas vão acontecer isso na fase adulta, tá? Depois de tudo passado. Mas o que que é importante lembrar? Que isso provavelmente, não quero chutar aqui mas provavelmente é alguma coisa da alimentação que não vinha fazendo bem e agora, não sei quanto tempo você passa por isso também, é uma outra questão, né? Desde quando? É uma importante pergunta, né? Desde quando você está com esse problema, né? Refrigerante também, né? É. Corta, se possível, que faz muito mal, ataca até principalmente o refluxo, né? Por causa do. Ah, é porcaria, é veneno, né, gente? É veneno engarrafado. É. Eu Veneno não vou dizer que engarrafado. eu não tomo, tá? Eu sou um consumidor, já fui alto, violento, mas, tipo assim, imagina que por mês, agora, quando começou os eventos, porque para quem não sabe, eu sou fotógrafo de evento social de casamento. Então, imagina, trabalha 12 horas, vai tomar só água, às vezes tu precisa de uma sucrinha ali para dar. Então, eu O tomo de vez em reforço. quando. Eu não vou falar que eu não tomo um copinho, mas eu tomo um pequenininho, um copinho de Coca-Cola, mas eu sei que faz mal. Mas depois eu vou lá e tomo bastante água. Eu sei que faz mal, mas imagina que no mês eu tomo uns 2, 3 copos. Eu tomo. Fazer o quê? Mas é pouco. Na época da pandemia eu nem tomei. Eu fiquei meses e meses sem tomar. Eu sei que a gente fala aqui, mas é para usar o mínimo possível dessas coisas. É, mas não é 2, 3 copos por dia, né, Daniel? Não, ou 1 litro, 2 litrão por dia, que nem a adolescência hoje, todo mundo toma 2 litros por dia, não sabe nem o que que é água. A minha filha não toma, ainda bem. Só que é um detalhe que, olha, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Gente, o refrigerante sem açúcar é pior que o refrigerante com açúcar. Se alguém conseguir convencer minha filha que não é para tomar o tal do refrigerante sem açúcar, vocês, por favor, façam, né? O É re- difícil ela tomar, poucas vezes que toma, né? Aham. Mas é sem açúcar. Gente, faz muito mais mal. E É, não, mas açúcar me faz mal. Toma a porcaria do negócio ali. é que, olha só, o adoçante que vai no refrigerante, ele, quando entra no estômago, ele vira veneno de formiga. Sabia disso? Não, É o Laír Ribeiro, tô falando que o Laír Ribeiro, eu ouvi o Laír Ribeiro falar, tô aqui vendendo peixe que me deram. não, ele é ótimo. É. Então, O assim, doutor Leandro é é uma ótimo. coisa muito, muito louca isso, né? Que, claro, nós somos, tudo é química na nossa vida, né? Quando a gente, é que nem quando eu falo que quando a gente consome o limão no nosso estômago, ele alivia a acidez das pessoas, ficam assim, o quê? Tu tá louco? Como assim o limão vira antiácido? Porque nós temos o suco gástrico, e a composição do limão e o suco gástrico, essa mistura faz o quê? Faz o limão se torna um antiácido pela composição química. Eu não vou dar aula de química para as pessoas, até, mas olha,
ele é ácido na nossa boca, mas no nosso estômago ele não é ácido, ele é antiácido, ele é base, ele deixa o nosso corpo mais alcalino, né? Enfim, mas essas loucuras que a gente não consegue compreender é a mesma coisa falar sobre adoçante. Adoçante faz mais mal do que o próprio açúcar, né? O único, vamos dizer assim, substituto pro açúcar que não faz mal seria o açúcar de coco, que poderia usar. O Só. stevia, o que tu acha do stevia? Então, até numa aula com o Dr. Dave, porque se Aham, pergunta muito sobre isso, né? aham, Porque o stevia, ele vem de uma planta, ele é natural. aham. Aí tem aquela, aí vem, eu vou dar uma de Daniel, aí vem aquela questãozinha. Durante 6 meses você pode utilizar. A partir de 6 meses você já não pode utilizar porque tem quase um processo químico ali no organismo que daí faz mal. No Ah, máximo 6 meses. Então a única coisa que poderia estar usando seria o açúcar de coco. Só que entendi. ele não adoça, né, gente? Bom ele não é. Eu uso açúcar mascavo, aquele bem orgânico mesmo. Açúcar. É, É açúcar. é açúcar, Não é, ele não é tão processado, não tem tanta química, mas ainda é açúcar. mas ainda é açúcar, Então, a exatamente. única coisa, assim, que se você realmente quiser usar, então substitua pelo açúcar de coco. Mas o melhor seria não usar. Usa açúcar de coco. Qualquer açúcar faz mal, gente. Isso aí. Exatamente. Isso aí, Cálcio, qualquer um. coco. Ó, Qualquer um. e depois que a O gente melhor terminar, é não usar. depois que a gente É, terminar aqui, vamos se encontrar para comer um sonho de doce de leite, o melhor de todos é o mel. o Porque, mel. assim, a gente tem que tirar, mas a gente ainda precisa de um pouco, porque o cérebro precisa. Então, o mel é muito bom. E é anti-inflamatório, né, Edna? Eu gosto do própolis, né? Sim, exatamente. Anti-inflamatório. Eu gosto de mel, só que ele é bem calórico também, né? É. Aqui a Sim, gente tem um produtor bem pertinho aqui de casa que aquele mel puro, purinho, sabe? puro. Não é mel que você compra em Aquele que é caro. supermercado, não. O de eucalipto É, ou o caro. de Ele tem na flores? beira do rio essas abelhas aqui. Ele tem na Aham, beira do rio, então depende do que está florando na época. sim. Depende do que está O florando na legal é época. aquele mel daquela abelhinha que não tem Já ferrão, tá sabe? aí, já tá Hã? aí, Já tá aí? já tá aí, mas quase não encontra, né? É muito difícil. É, né? Aqui ele é um sabor inigualável. É. Inigualável, é uma abelhinha bem pequenininha, Mas né? tu compra, eu percebi esses dias que tem um pessoal que está vendendo essas abelhinhas porque tu coloca num lugarzinho de possibilidade, elas se criam. Aqui em Porto Alegre tenho dois conhecidos que têm essa abelha e uma ela comprou e a outra apareceu assim, na janela dela, e acabaram fazendo colmeia ali. Então, mas se não me engano, aqui onde a gente tem os maquinários, parece que tem abelhinha que É. esse dia eu fui lá, eu falei, ué, essas abelhas, falei, "Ah, apareceu aqui, já tá aí, É, mas tá no comecinho. Mas bem legal. assim, é um mel para a questão medicinal muito poderoso, tanto é que se você usa uma colherzinha de chá, ele tem resultado excelente, e o sabor é inigualável. Ele não é Marta, doce, distribui para nós. mas não tem, a abelhinha começou, o negócio tá ali, acho que 10 centímetros. Tá Não devagarzinho agora, começou. tem, hora que Quando eu tiver, tiver, Mas hora que eu acho olha, que eu vou mas comer pessoal, sozinha. essa abelha jataí é uma coisa que vocês podem ter. Eu não sei qual é a distância que ela percorre, que ela consegue, né? Mas se você tem alguma praça por perto, algum mato, algum lugar assim, ela consegue ficar até nos prédios, em qualquer lugar. Ela é super acessível e não tem ferrão. É super tranquilo. Daria para ter. Eu quero ter aqui na minha casa. Ó, Vou. aí Dalice vai mandar mel para nós. Ela falou que a sogra dela tem lá em opa, Teresina e manda para ela. Manda para nós e Dalice, a gente quer também. É. Então tá. Pessoal, então, dia 14, quarta-feira, vamos nos ver de novo, né? Tudo certo. Vamos ficando por aqui. Quem quiser, eu não sei como é que tá aqui a questão. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem 19, umas já foram. Acho que algumas pessoas até devem estar com. Porque ultimamente a gente estava lá com uns 30, 40.
E hoje, acho que final de ano, acho que o pessoal deu uma dispersada, né, Marta? O pessoal também. Sim, aham. Acho que agora tem muita formatura e Formatura, muito evento. Mas muito tudo bem. evento e tal. Porque É, a dá gente aquela vibe. sempre chegava lá no quase meia-noite com 30, mais de 30 pessoas, né? Hoje tá parado o grupo aqui. Hoje o grupo tá parado, porque sempre é bastante pergunta, bastante questão, né? Hoje não Ó, vamos pro Corujão. show. Não, mas tranquilo, vamos ficando por aqui então. Até a próxima, que seria na segunda, mas que no meio do caminho, quarta-feira, a gente vai se encontrar de novo aí. Eu vou mandar para o Perfeito, pessoal. Tá bom? muito bom. Ótimo. Tchau, Muito tchau, obrigado. gente. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Foi muito gratidão. Boa bom. noite. Tchau, Gratidão, boa Daniel. noite. Tchau, Marta. Até mais. Gratidão, Tchau, menina. boa noite. Tchau, Boa tchau, noite a Marta. todos. Tchau, Tchau, Daniel. tchau. Tchau, Tchau, todo tchau. mundo. Boa noite. Até mais. Um abração, Maria Boa Tereza. noite. Tchau, Marta. Tchau, Daniel.